Boa noite, meus irmãos. Que Deus continue nos abençoando com a sua presença e com a sua graça sobre nós. Feliz de estar com os irmãos, poder reencontrar alguns e com alegria de poder ler a palavra de Deus para nossas vidas e sermos lembrados do seu amor, da sua graça e toda a sua bondade sobre nós. Nesta noite, em nosso culto, na nossa liturgia, tivemos nossas leituras, nossas orações, nossos cânticos que relembraram do caráter de Deus como Pai, como pastor, como aquele que cuida de nós, aquele que é o pastor de Israel. Agora, no final, fomos também exortados a não ficarmos afligidos ou perdidos, porque o Senhor tem cuidado de nós. E eu quero, nesta noite, ler com os irmãos um salmo muito conhecido de todos nós, é um salmo de número 3, que também nos traz uma palavra sobre tudo isso que nós já ouvimos nessa noite. É um salmo que fala da confiança em Deus na adversidade. Então eu quero ler com os irmãos o salmo de número 3, de número 3, logo no início do nosso saltério. Fazer essa leitura então alternada. São apenas 8 versículos. Diz o salmista, no Salmo 3: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra. A leitura já traz descanso e refrigério para nossas almas. Obrigado porque somos lembrados de quem é o Senhor, aqui no Salmo 3. Da tua grandeza, da tua glória, da tua bondade, do teu amor. Meu Deus, nós precisamos muito do Senhor. Todos os dias, em todo o tempo. Nós estamos aqui nessa noite para louvar o teu nome, Senhor. Esta é a convocação também do salmista. Louve em todos os gentios, louve em todos os povos, porque muito grande é a tua misericórdia e a tua fidelidade subsiste para sempre. Nos ensine, Senhor, esta adoração, este louvor, e nos ensine esta confiança na adversidade, no tempo de perigo, no tempo do medo, no tempo da angústia, no tempo do desespero. Que a tua graça traga alento e ânimo para nossas vidas. Que possamos sair daqui restaurados pelo Senhor, sarados pelo Senhor. Que o Senhor traga refrigério para todos nós. E com isso, possamos aquecer a nossa fé, a nossa esperança. E olharmos para o Senhor e enxergarmos a tua glória e o teu cuidado sobre nós. Nos ajude, que teu Espírito Santo nos guie em toda a tua palavra. E nos guie agora, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Irmãos, no nosso Brasil aqui, nós temos muitas canções.
E há uma canção, eu peguei apenas 2 refrões aqui, que fala de um momento de muita alegria, de muito prazer. É quase que uma poesia. É uma canção chamada Canção da Primavera. E diz assim: me acordo e abro a janela, sorrio e me sinto feliz. A primavera chegou, trazendo o que eu sempre quis. Há nos jardins tantas flores, nas paisagens mais cores. Paira no ar um aroma de felicidade. Muitas canções nós temos popular no nosso Brasil, muitas poesias. E esta é uma canção alegre, viva, cheia de prazer. Uma canção que retrata um momento de muita euforia, de muita paz. Mas, infelizmente, nem todos os nossos dias são primaveras. Muitas vezes nós devemos nos deparar, ou vamos nos deparar com o outono, que é diferente da primavera. Infelizmente, nós nem sempre abrimos as nossas janelas e contemplamos as flores dos nossos jardins. Nem sempre percebemos o aroma de felicidade no ar. Nem sempre, queridos, experimentamos na vida algo bem ordenado ou bem orientado. Na verdade, em certos momentos da minha vida e da sua vida, desorientação seja a palavra mais correta para o momento em que eu estou passando e que você pode estar passando. O salmo que nós estamos lendo faz parte de uma coleção chamada Salmo de Lamento, ou Salmo de Desorientação, como alguns também chamam. Exatamente porque tem uma particularidade dentre os outros tipos de salmo que temos no nosso saltério. Uma coisa interessante é que os salmos de lamentação faz um grupo muito grande no nosso saltério. Porque isso reflete exatamente a condição do coração do homem, o sentimento, aquilo que ele passa, as suas dores, as suas angústias, as suas preocupações. Sim, são momentos de preocupações, de tristeza, que nós ficamos, às vezes, paralisados, com medo. E nesse momento nós precisamos da palavra do Senhor e de salmo como este, que nos ensina exatamente como lamentar, como queixar-se diante de Deus e como acharmos graça da parte do Senhor. Existem momentos difíceis que passamos. Há alguns que gostam de chamar este Salmo 3º da hora mais escura da vida de alguém. Na verdade, nós enfrentamos, às vezes, horas difíceis, onde tudo parece escuro e nenhuma luz nós percebemos nem no final do túnel ou uma janela que possa lançar luz. São estes momentos dos quais nós devemos clamar, como no Salmo 13, versículos 1 e 2. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Os lamentos nos dão uma liberdade que os outros salmos também não nos dão. O salmo de lamento ou de desorientação nos dão uma liberdade ou nos ensinam a chorar.
a nos derramar diante de Deus. Ele nos conduz a esse sentimento na alma e no coração. Algumas características importantes que devemos aprender no Salmo 3 e particularmente na coleção dos Salmos de Lamentação. Nos Salmos de Lamentação ou de desorientação, há uma característica de que sempre se inicia esse cântico ou esta oração com um lamento ou uma queixa, com um temor na alma do salmista. No decorrer da sua canção, de sua oração, ele expressa uma segurança e uma confiança em Deus. E normalmente, com exceção de apenas um salmo da coleção dos de lamento, sempre termina com um canto de louvor, porque Deus ouviu e trouxe salvação para aquele em quem cantava e orava os seus lamentos. Isso já nos traz uma grande expectativa em saber de que as horas escuras existem. Nós vamos aprender a confiar, a trazer um cântico de confiança e de louvor, na certeza de que a salvação do Senhor estará sobre nós. Apenas o Salmo 88, que compõe essa coleção dos Salmos de lamentação ou de desorientação, é que termina sem nenhuma esperança para então o salmista. Apenas termina com trevas. Mas todos os outros salmos terminam com louvor, bendizendo ao Senhor, porque Ele me salvou, porque Ele me atendeu, porque Ele me ouviu, porque a sua bênção está sobre nós. Só a estrutura do salmo já alegra e já traz esperança aos nossos corações. Aqui então, no Salmo 3, existe uma outra particularidade. É exatamente a sua composição. O motivo por que ele foi redigido, o motivo da sua oração. Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 15. Todo o capítulo 15 vai narrar exatamente a história do filho rebelde Absalão, que pediu para voltar ao reinado de seu pai. Passou ali 4 anos. Depois pediu para que se ausentasse e fosse até Hebrom, num discurso de que tinha feito um voto ao Senhor e precisava cumprir esse voto. O pai permite. O rei Davi então permite que Absalão saia. E ele então planeja exatamente destronar o seu pai. Voltar como rei e perseguir o seu pai e ter levá-lo à morte. E foi assim que aconteceu. O texto diz que Absalão era um homem formoso, que não havia beleza igual nos seus dias, e que na sua jornada e caminhada até Hebrom, ele passava pelos homens e dizia assim: se eu fosse o juiz desta terra e pudesse ouvir a sua causa e lhe trazer solução. E assim diz o texto, que ele ia furtando o coração dos homens, aliciando os corações dos homens. E assim aconteceu, foi aclamado em Hebrom e desce com um grande exército. O texto diz que Davi é comunicado e o versículo 30 do capítulo 15 traz uma narrativa muito forte. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando, tinha a cabeça coberta, e caminhava descalço por todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Davi fugiu do seu próprio filho. A angústia, o medo, a decepção, a frustração de ver o próprio filho agora querendo ser
aquele que viria para buscá-lo, tirá-lo do trono, até mesmo ameaçá-lo com a morte. Davi não teve uma outra escolha. Ele foge, sobe o monte das oliveiras e ali ora ao Senhor, ali busca o Senhor, ali clama pelo Senhor. Queridos, nesta noite, eu quero ser o mais breve possível, mas eu quero dividir esse salmo em 3 partes. E são 3 partes naturais da própria composição deste hino, deste cântico do Salmo 3. Nas nossas versões mais novas, não existe uma palavrinha que sumiu do nosso texto, mas as versões mais antigas e as versões de Jerusalém e outras versões traz uma palavrinha chamada Selá. E este salmo também traz essa característica, porque ele traz 3 Selá dentro da sua composição. Eu não vou me deter em explicar Selá, porque é uma explicação tanto ainda difícil, não há uma definição, mas eu posso dizer aos irmãos, nesse momento é que eu mais se aproxima e da minha compreensão e do que faz sentido, é de que Selá nós entendemos como pausa, e pode ser uma pausa no cântico, mas a expressão talvez mais exata da compreensão da pausa não seja da música, mas seja das estrofes. Exatamente, o salmista vai cantando o seu salmo e ele para, reflete o que cantou, volta a cantar, ele para, reflete o que cantou e volta a cantar novamente, e isso se encaixa perfeitamente na construção desse salmo. Ele começa com um clamor, angustiado, perdido, totalmente numa via escura, e ele para, ele reflete, e ele agora começa a perceber que há uma luz dentro do seu quarto, e ele novamente para, e ele dá um canto de vitória, um canto de confiança, porque ele sabe, e ele é tomado em saber quem é Deus. E eu quero exatamente dividir o texto dentro dessa estrutura do Selá, que é dos versículos, então, que nós vamos estar estudando, versículos de 1 a 2, de 3 a 4 e de 5 a 8. Essa será a nossa divisão do Salmo 3 para essa noite. Então, na primeira sessão, diz então o salmista Davi: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Queridos, uma coisa que eu aprendo logo de entrada nesse texto é a quem eu devo me dirigir. A quem Davi está se dirigindo. A quem ele está procurando. Observe que ele era rei. Ele tinha o seu trono. Ele era senhor de muita gente. Mas num momento de perigo, no momento que ele se sentiu aprisionado, com medo, angustiado, ele não buscou nenhum outro sábio de sua região, ele buscou aquele que é Senhor, aquele que é o pastor de Israel, como nós cantamos aqui, aquele que é soberano sobre todas as coisas. Ele disse: olha, Deus, Senhor, Yahvé, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Queridos, há uma coisa interessante nesses 2 primeiros versículos que a gente precisa prestar atenção, porque Davi, ele não só está com medo dos seus adversários. Davi não só está aflito pela multidão do exército
que vem contra ele, mas o versículo 2 nos revela também uma outra situação, também lhe deu. E num instante desse medo o torna paralisado em perceber quem é Deus e quem é o Senhor e o seu relacionamento com Ele. No versículo 2 ele diz assim: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Davi, ele se queixa a Deus, não só falando do exército de Absalão, mas também dos amigos que o abandonaram. Senhor, Absalão vem com um grande exército, mas muitos dos meus amigos estão olhando para a minha situação agora, estão olhando para a minha realidade agora, estão percebendo como eu estou aflito, sem saída, e muitos dos meus amigos estão dizendo, não há salvação para ele. Queridos, o que é que nós devemos aprender e fazer aqui nesta lição, nesses 2 primeiros versículos? Primeiro, querido, é que a aflição, a dor, o desgosto, o medo, faz parte da minha e da sua caminhada aqui nesta vida. Se você ainda não passou por um tempo difícil, não fique surpreso se você vier a passar. Todos nós passamos por um período mais curto ou mais longo de tempo, com o coração apertado, sem saber o que fazer. Às vezes o choro pode durar uma noite, mas às vezes esse choro pode durar uma noite após a outra. Porque essa é a nossa realidade aqui neste mundo. A primeira coisa que eu aprendo, e isso aqui é maravilhoso, é saber que eu vou enfrentar desafios, vou passar por grandes problemas, vou enfrentar a dor, vou enfrentar a angústia da alma, vou enfrentar as inquietações do coração, passarei por noites escuras, e ainda para acrescentar, é muito possível que eu não conte nem com meus amigos, porque os homens são capazes de abandonar. Essa era a realidade do rei Davi. Fugindo de seu filho, e os amigos, parte dos seus amigos, debochavam dele, dizendo, você não vai escapar, não há salvação para Davi, o exército de Absalão é grande e forte, e vai pegá-lo. O que eu devo fazer diante dessa realidade? O que devo fazer diante dessa situação que se encontra Davi? Ele mesmo nos ensina, ele mesmo mostra como eu devo agir em situações assim. Eu devo fazer mesmo a primeira coisa, é invocar o nome do Senhor, é buscar o Senhor, é derramar o coração diante do Senhor, é quebrantar a alma diante do Senhor. E digo uma coisa, buscar a Deus pela oração certamente é o único remédio que pode aplacar o meu e o seu temor. Não existe outro remédio que não seja a oração buscando a Deus. Davi nos ensina que não existe outra pessoa, não existe ninguém que se deva buscar aqui na terra, ou mesmo no céu, que não seja o Senhor, Deus, Criador de todas as coisas, o soberano, aquele que governa todas as coisas e que sustenta com seu braço forte. Nesse Deus eu preciso buscar, descansar e dizer, como no Salmo 109 e versículo 26, socorre, Senhor meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia. Uma outra coisa que precisamos deixar claro aqui nesta noite é que o sofrimento não é sempre uma questão de resultado por causa do meu pecado.
Isso não faz parte da nossa teologia reformada. Nem é isso que nós cremos na palavra de Deus, que apenas o sofrimento ele é o resultado de uma mal conduta. Não é isso que nos ensina a palavra de Deus. Pelo contrário, tanto Pedro como o apóstolo Paulo nos dão uma dimensão muito maior sobre o que é o sofrimento, a graça do sofrimento e como podemos sair fortalecidos dos nossos sofrimentos. Eu não estou dizendo que você não vai sentir o sofrimento. Não estou afirmando que você não vai sentir as pancadas desta vida. Nem estou dizendo que você não vai chorar, nem vai lamentar, e nem vai sentir a sua alma apertada. Eu estou dizendo que o sofrimento pode ser uma grande oportunidade da graça para que eu saia fortalecido e ainda muito mais precioso do que o metal que é purificado pelo ouro. O apóstolo Pedro nos diz isso. No capítulo 1 e no versículo 7, o apóstolo Pedro nos diz: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Filipenses 4, versículos 6 e 7, também nos traz uma palavra de conforto e uma palavra de ordem para que busquemos ao Senhor nas nossas necessidades, nas nossas ansiedades, nas nossas preocupações. Eles não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus pela oração, pela súplica, com ações de graças. E o Deus da paz, que nos ouve, Ele guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Queridos, esta é a orientação do apóstolo Paulo. Essa é a instrução do apóstolo Pedro, de que a provação pode ser um meio de graça, uma oportunidade da graça, para que eu cresça, para que eu desenvolva, para que a minha fé seja refinada e ela se torne ainda muito mais preciosa. E o apóstolo Paulo nos ensina que em tempos de aflições, em tempo de crise, em tempo de medo, em tempo de não se sabe o que fazer, busque a Deus pela oração e pela súplica, que a paz de Deus guardará o meu coração e o seu coração em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho de Cristo. Esta é a palavra de Deus, do qual eu preciso guardá-la no coração, do qual você precisa guardar no seu coração e levarmos para nossas vidas, porque enfrentaremos situações difíceis, meus irmãos. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Talvez você diga assim: eu não estou passando por nenhuma situação escura. Eu vou dizer a verdade. Porque necessariamente todo mundo não precisa estar passando por situações difíceis. Mas uma coisa, querido, eu tenho que lhe dizer: você vai passar. E a minha oração como pastor é que você guarde esse salmo que é didático, para que quando você se encontrar em situação difícil, escura, aonde você vai olhar para um lado e para o outro, para frente, para trás, para o alto, e você não vai ver saída, nenhuma janela, nenhuma porta, e você não entra em desespero, e você não entra numa baita de uma depressão, e você desista da vida. Porque o Salmo 3, como os outros salmos da coleção de lamento, nos ensina como eu devo encarar a realidade, o sofrimento, com alegria, confiança e prazer no Senhor. E me ensina a chorar, e me ensina a clamar, e me ensina a se derramar diante dele. Seguindo na segunda sessão, então, depois que o salmista ele expressa toda essa angústia da sua alma, e ele clama ao Senhor, ele diz: olha, eu estou sozinho, meus inimigos, amigos,
Então é exatamente onde entra aquela parte da pausa, do selar. É exatamente onde ele para, reflete todo o seu ambiente, tudo que ele está passando, e diz assim: eu estou com medo. Eu estou chorando, eu não sei o que fazer. Então ele é tomado de uma consciência, ele é tomado então pelo Espírito do Senhor que lembra quem é Deus. E ele diz então no versículo 3 e versículo 4. Porém, olha só a expressão do salmista. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Amém. Davi está no Monte das Oliveiras. É lá que ele está orando. É lá que ele está chorando. É lá que ele está clamando ao Senhor. E é lá que o Senhor revela a Davi, ou lembra a Davi quem é ele. Ele lembra da promessa que Deus tinha feito a em Gênesis, no capítulo 15 e no versículo 1, que nos diz: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Amém. Davi, meus irmãos, é tomado pela lembrança da promessa de Deus a Abrão. E Davi, na sua angústia, Davi no seu medo, ele é lembrado que Deus é escudo. É aquele que o guarda, é aquele que protege, é aquele que livra. E uma coisa a mais, Davi lembra que quem colocou ele como rei foi Deus. E quem tira ele do reinado é o próprio Deus, não será seu filho Absalão. Porque quem exaltou a cabeça de Davi foi o próprio Deus, o Senhor dos céus e da terra. E então ele, nessa pausa que ele faz, ele sai desse estado de choque, ele sai do estado do medo, da paralisação, onde tudo é escuro, e agora ele percebe que uma janela se abre, uma luz entra, e ele diz: Deus é meu escudo. E agora eu clamo ao Senhor, com a minha voz eu clamo ao Senhor. E ele, do seu santo monte, ele me responde. E Davi continua a clamar, orar e buscar o Senhor. Aqui, queridos irmãos, a gente aprende uma outra coisa interessante. Talvez se eu perguntasse a você o que fez Davi, então, orar ao Senhor. Talvez você diga assim: o medo? O problema que ele estava passando? A angústia que estava no seu coração? Isso que fez Davi orar ao Senhor? Eu quero dizer para vocês nessa noite que não foi isso. Não foi o medo que fez Davi orar. Não foi a angústia que estava batendo a porta do seu coração que fez esse homem de Deus orar. Davi orou, meus irmãos, porque ele sabia, ele vivia de um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Davi não era uma pessoa que usava a oração apenas como uma medicação para as horas de necessidade. Davi buscou o Senhor porque ele sabia quem era o Deus de Israel e o Deus que colocou como rei sobre Israel. Davi orou porque ele sabia e ele já tinha vivido grandes experiências com o próprio Deus em sua vida em tempos passados. Davi conhecia muito bem quem era Deus. E ele foi tomado exatamente dessa esperança, desse relacionamento, dessa intimidade com o Senhor. É isso que eu estou querendo dizer para você nesta noite. Só busca o Senhor, só teme ao Senhor quem tem intimidade com Ele. Davi buscou o Senhor, porque ele já vivia uma vida de intimidade com Ele, de comunhão com Ele, todos os dias da sua vida. Davi já tinha vivido grandes experiências com Deus.
Foi ele que derrubou Golias, porque o Senhor esteve com ele. Foi ele que matou um leão, matou um urso, porque Deus estava com ele. Davi já tinha experimentado outras histórias de comunhão e intimidade com o Senhor. Davi não ora porque está aflito. Davi não ora porque está precisando que Deus faça alguma coisa. Davi ora porque Deus é Senhor da história. Porque Deus é Deus. Porque Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas. E Ele sabe muito bem disso. E Ele sabe o Deus que Ele servia. E eu preciso saber o Deus que eu sirvo. Eu preciso orar, não porque eu estou com necessidade. Eu oro porque Ele é meu Deus. E eu sou seu filho. E eu preciso viver nessa vida de intimidade com Ele. E quando as coisas apertam, eu intensifico a oração. Quando as coisas ficam escuras, eu intensifico ainda mais a oração. Quando eu não estou mais aguentando, aí eu clamo ainda mais. Mas eu não faço da oração apenas um apêndice da minha vida. A oração faz parte da minha vida. Assim como o ar que eu respiro, a oração faz parte da minha vida, porque a oração alimenta a minha alma. Davi foi tomado dessa esperança. Davi então clama, Davi então afirma que ele é escudo. E é então que Davi busca ao Senhor, lembra que Deus é escudo, que Deus é que toma pelos braços. E então eu me lembro do Salmo 90 e do versículo 1, a oração de Moisés, diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Há alguém que fez uma citação, eu não lembro da autoria dessa citação, mas diz assim, irmãos: da oração dolorida e de lágrimas nasce a fé. Da fé surge a confiança. Da oração com choro, com muita lágrima, nasce a fé. E da fé surge a confiança no Deus vivo e verdadeiro. Que isso seja guardado no meu e no seu coração. Então, pulando dessa seção 2, que é a declaração de confiança ao Senhor, este cântico de confiança, então perceba que, a próxima pausa faz todo sentido. Ele estava angustiado, estava sem perceber nenhuma saída, então ele é tomado por uma luz, lembrando a promessa de Deus, e ele então se reanima, expressa a confiança, diz: Senhor, eu estou perdido, eu aqui estou fugido, estou aqui no monte, estou com medo, mas o Senhor é meu escudo, é daqui que eu vou clamar ao Senhor. Então ele para, reflete, faz a pausa no salmo, e então ele volta com um louvor e com um tributo de livramento e de bondade de Deus. Os versículos de 5 a 8 é o canto da vitória, é o canto do livramento, é o canto que é da bênção de Deus sobre a vida deste homem. Então ele diz no versículo 5: se Deus é meu escudo, então eu deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. E agora então Davi, ele abre o seu coração e permite que a graça de Deus envolva a sua vida. E aí então ele descansa no Senhor. Diga: Senhor, eu estava aflito demais, com medo demais, mas eu vou descansar, porque que é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que é o meu suporte, é o Senhor que refrigera a minha alma. E aqui eu sou tomado a lembrar do Salmo 23. Salmo tão conhecido nosso, salmo tão lido, tão recitado por nós, pela igreja cristã. Esse salmo tem tudo a ver com este momento de Davi, com o momento que a gente passa nessa vida, porque é no Salmo 23 que nós somos tomados a lembrar e a ter Deus como pastor da minha vida, da nossa vida. Ele é o grande pastor de Israel, Ele é o pastor da igreja, e nós somos suas ovelhas. O Salmo 100 afirma que nós somos ovelhas do seu pastoreio. Então isso faz a figura de que Deus é pastor, e então nós aprendemos algumas coisas aqui, no Salmo 23. Se Deus é meu pastor, Ele vai me guiar nos pastos verdejantes,
mas também nas águas de descanso. Mas dele, como um pastor, é ele que sara as nossas feridas, é ele que refrigera a nossa alma. É isso que Davi está lembrando, de que o Deus como pastor é que cuida. É por isso que ele diz, olha, eu deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta, porque é Deus que refrigera a sua alma, é Deus que cuida, é Deus que trata das feridas da nossa alma, dos nossos corações. E uma coisa mais, meus irmãos, o Deus que é o nosso pastor, que nos guia em águas tranquilas e em pastos verdejantes, e que sara nossas feridas, é o mesmo Deus que há de nos guiar no vale da sombra da morte. Deus não nos abandona no vale da sombra da morte. Diz o salmista Davi, no Salmo 23, no versículo 4, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém. Deus está conosco, não só nas águas tranquilas, não só nos pastos verdejantes, mas também nas horas escuras da vida. No vale da sombra da morte, lá estará o Senhor a nos guiar e a trazer refrigério para a nossa alma. Davi então experimenta desse refrigério. Davi, meus irmãos, está descalço, cabeça coberta, diz a narrativa de Samuel, está num monte, não sei, estava passando frio. E lá, quando ele clama ao Senhor, ele diz, eu vou descansar porque quem me refrigera e sustenta é o Deus, Criador de todas as coisas. É então que no verso 6 ele dá então o grito do louvor e o grito da confiança. Não tenho medo de milhares do povo que toma posição contra mim de todos os lados. Agora depois que ele recebe a graça do refrigério na alma, do coração, que é acalentado pelo próprio Deus, ele se posiciona diante do problema e diz assim, não tenho medo. A confiança de Davi não é nele, e nem nos poucos amigos que estavam com ele lá no Monte das Oliveiras. A confiança de Davi é em Deus, que é escudo e que é o seu sustentador. Ele diz, agora eu não tenho medo. Podem vir de todos os lados, eu não temerei. Uma coisa nós vamos aprender no versículo 7, que é uma característica também da estrutura hermenêutica dessa coleção dos Salmos de Lamentação. Perceba que na estrutura nós percebemos que sempre o salmista vai dizer a quem ele está se dirigindo, Senhor. Ele vai dizer o porquê do seu lamento, o porquê da sua aflição. São muitos que se levantam contra mim. E ele também vai dizer na própria estrutura o que ele quer, o que ele deseja que Deus faça. E isso é importante para a minha oração e para a sua oração. Ele vai dizer isso no verso 7. Ele vai dizer, Deus, o que é que eu quero que o Senhor faça? Essa é a estrutura hermenêutica do texto. Ele vai dizer no versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Queridos, eu preciso também aprender a orar como Davi. Dizer, Senhor, são essas coisas que afligem a minha alma. Ou pode ser mesmo o seu próprio pecado. Você pode dizer, Senhor, é o meu pecado que tem afligido a minha alma. E você precisa dizer, Deus, purifica meu coração se for meu coração pecaminoso. Ô Senhor, livra-me dos meus inimigos. Queridos, os inimigos são muitos. São diversos. Podem ser questões financeiras, emocionais. Podem ser outras ordens, outros problemas. Mas são tantos os inimigos, eu preciso dizer, Deus, o que é que eu desejo na minha oração? E Davi diz, Senhor, salva-me. Levanta-te, Senhor, e salva-me, Deus meu. E então, nesse canto de louvor, nesse canto de livramento, Davi então chega no versículo 8, no final da sua oração, e ele diz, do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a tua bênção. Como eu falei, o Salmo de Lamento tem essa característica de terminar com um louvor.
passa pela angústia, passa pelo medo, passa pelo sofrimento. A angústia dura uma noite ou são várias noites, mas chega o tempo do socorro e do livramento do Senhor. Queridos, preste atenção numa coisa que a gente aprende aqui. Nunca se esqueça, os ouvidos de Deus estão abertos e a sua mão sempre estará estendida para nos socorrer e para nos salvar. Isso a gente aprende com o profeta Isaías. Os ouvidos do Senhor estão abertos e sua mão estendida para nos socorrer e para nos salvar. Uma outra coisa que a gente aprende aqui no versículo 8. Isso vai de encontro a um problema da nossa pós-modernidade. Davi nos ensina aqui já no Salmo 3, que é a questão da individualidade. É muito comum que na hora da angústia, do medo, da perseguição, da tristeza, a gente realizar nas orações apenas por nós. Livra-me, Senhor, socorre-me, Deus, guarda minha família, guarda minha casa, ou guarda meu parente, ou guarda meu amigo. Davi, ele nos ensina a fazer isso, mas também nos dá uma lição aqui. Davi entende que não somente ele precisa de salvação e de bênção do Senhor. Ele diz assim, olha, eu preciso de salvação, eu preciso de a bênção do Senhor, mas ele conclui o salmo dizendo assim, sobre o teu povo, a salvação e a bênção. Davi nos ensina que os problemas não podem fechar os olhos espirituais de que somos do corpo de Deus. E que eu preciso orar não só por mim. Eu não posso orar só para que Deus possa alentar a minha alma ou consolar o meu coração. Mesmo na minha angústia, mesmo nas minhas preocupações, mesmo nos meus medos, eu preciso orar também pelo povo de Deus. Porque eu sei que também neste momento tem pessoas sofrendo e necessitando da graça do Senhor. E Davi nos ensina, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo está a tua bênção. Que Deus nos ensine a orar por nós, e a orarmos uns pelos outros, e a orarmos pela igreja do Senhor. Porque todos nós precisamos da bênção do Senhor e da salvação do Senhor. Queridos irmãos, a vida às vezes pode nos levar a caminhos bem difíceis. A dúvida, às vezes a dúvida surge no lugar da fé, mas que Deus nos dê a graça, a partir de hoje, que quando nos encontrarmos em situações parecidas, de sofrimento, de dor, a gente aprenda como buscar o Senhor e como achar graça no Senhor para nossas vidas. Que Deus possa consolar o meu e o seu coração nesta noite. Nos encher de esperança. E se você estiver passando uma situação semelhante a Davi, clame ao Senhor, busque ao Senhor, confie no Senhor. E você cantará o canto da salvação e da vitória. Se você não está passando, guarde essa palavra no seu coração. Porque, meu irmão, você passará pelo vale da sombra da morte. E quando você passar pelo vale da sombra da morte, eu não quero ver você desesperado, achando que não tem solução para a sua vida. Eu quero que seus olhos permaneçam fitos no Senhor, porque de lá do monte é que vem um socorro, diz o Salmo 121. Eleve meus olhos ao monte, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça o meu e o seu coração, e que possamos aprender a passar pelas adversidades da vida com fé e com confiança no nosso Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos.